Eu nunca tive problema em conversar, pelo contrário, eu acho interessante, inclusive, divulgar, até porque, como eu não tinha histórico familiar, e eu fiz os exames dizendo assim, eu tenho que fazer exame porque tem que fazer, né? Exame de rotina, todo mundo faz, eu tenho que fazer também, mas eu fazia tendo certeza absoluta que jamais teria, né? Então eu fazia por fazer. E é importante você falar isso, que não, na verdade, não precisa ter histórico familiar, né? E depois eu comecei a estudar bastante sobre isso. A maioria, inclusive, não tem esse histórico. Eu também não tinha histórico familiar. Eu não tinha alteração genética, meu BRCA1 e 2 negativos, né? E que a minoria que tem, né? Posso estar enganada, mas foi o que eu li. E é interessante você saber disso, para você perceber que pode acontecer com você também. Né? Mesmo sem histórico familiar, mesmo sem palpar, mesmo sem sentir nada, mesmo na época eu estava com 47 anos, né? Não era tão jovem assim, mas abaixo dos 50 de qualquer forma, né? E eu conheci várias pessoas bem mais jovens que tiveram, né? Como fosse o caso, bem mais jovem. Né? Cheguei a uma conclusão da importância de insistir no exame. Você, cliente Unimed, você tem acesso à mamografia digital no serviço da Unionco, fica lá no Hospital Unimed Juazeiro. Se você tiver um plano que é coparticipação, a Unimed isenta você de pagar a coparticipação. É um incentivo para que a mulher da Unimed, ela sendo usuária do plano Unimed, faça esse exame, né, conforme as diretrizes da Sociedade de Mastologia. Repete aí, doutor Gustavo, como é? É uma vez por ano, uma a cada vez 2 anos? Como é? Explica melhor isso aí. A mamografia deve ser feita por todas as mulheres acima dos 40 anos, anualmente. Caso seja uma paciente que tem um histórico familiar muito próximo de câncer de mama, com 10 anos antes daquela pessoa próxima a ela com câncer de mama, a mãe, uma irmã, ela já começa a ser rastreada. Então, se eu tiver uma familiar, minha mãe teve, aumenta em quantos por cento a minha chance de ter? Ou não existe esse trabalho? Não, o pessoal da geneticista trabalha muito em relação a isso, né? Mas, por exemplo, aproveitando o seu gancho, que foi o que ela disse do BRCA, que é a questão da genética, vamos dizer assim, 10% dos cânceres de mama são causados por câncer hereditário, que é a questão do caso daquela da Angelina Jolie, que você tem uma mutação genética, principalmente do BRCA1, BRCA2. Então, é uma paciente que tem um risco aumentado para câncer de mama acima de 80%. Oxe. Então, aquela paciente que tem uma mutação comprovada de BRCA1, BRCA2, que são os mais importantes, tem vários outros. Aquela paciente tem um risco aumentado. Essa paciente, inclusive, são as pacientes que são candidatas a fazer uma cirurgia redutora de risco. Se quiser, a gente pode falar sobre isso. Que é, aproveitando, acho que toda paciente que recebe uma notícia que teve câncer de mama, a primeira coisa que vocês mesmos falaram, querer tirar as 2 mamas de uma vez só para tentar diminuir um risco, mas não necessariamente isso é feito assim. Graças a Deus tem um médico do outro lado para tentar segurar um pouquinho a onda. Foi difícil me convencer. Aí, entendeu? Se for não foi fácil me convencer. Não for na onda do paciente, vai ter que tirar a mama de todo mundo. Daqui de todo mundo. É por aí. Então, 10% dos cânceres de mama normalmente são câncer hereditário. A maioria dos cânceres são cânceres esporádicos. São cânceres que ninguém na família teria um câncer de mama. Porém, nos casos que alguém na família tem um câncer de mama, você vai aumentar aquele risco, mas não chega a essa questão dos 80% da Angelina Jolie, vamos dizer. O que é que acontece da Angelina Jolie? Ela tinha uma irmã, uma mãe com câncer de mama, uma tia com câncer de ovário, ou é o contrário, alguma coisa, e que ela já tinha esse diagnóstico de mutação de BRCA. Então ela fez o teste, comprovou que ela tinha, isso foi em 2013, essa questão da Angelina Jolie. Então foi uma revolução, porque ela foi para a mídia e começou a falar isso. Então todo mundo começou a querer tirar as 2 mamas baseado nisso. E aí aumenta, quando você tem um teste genético, também vale salientar o câncer de ovário. Então é uma paciente que também aumenta risco para câncer de ovário. Então você vai fazer uma paciente jovem já tirar os ovários, porque tirar a mama é uma coisa, mas tirar os ovários, que ela vai ficar na menopausa bastante cedo, tem outras complicações também. Então isso tudo tem que ser pesado.
Então, o que é que acontece? Mas se você tem um teste genético positivo, você conseguiu diminuir esse de 80% para menos de 10%. O que eu quero dizer é que não zera. Você diminui muito nos casos disso, mas você não vai zerar o risco de ter um câncer de mama. Você não zera o risco de uma paciente dessa de ter uma recidiva de câncer de mama em relação à mastectomia. O paciente teve um câncer de mama, fez uma mastectomia. Infelizmente, você, por ter câncer de mama, você é uma paciente que tem o maior risco de ter câncer de mama novamente. Maior do que uma outra pessoa que nunca teve. Ela é uma paciente que tem que ser acompanhada sempre. Então, essa é a questão que eu quero deixar claro. Essa cirurgia de redução de risco, que o pessoal gosta de chamar cirurgia profilática. Profilático é quando você deixa de aparecer. Mas a gente não gosta de chamar muito essa palavra. Eu gosto de chamar cirurgia redutora de risco. Ela vai diminuir, mas não vai zerar. Então, tem que continuar acompanhando. Isso é interessante, pessoal, porque muito se fala do Outubro Rosa, uma campanha de prevenção. Não é prevenção. É uma campanha de conscientização para o diagnóstico precoce. Não vai ser o autoexame que vai proteger ou você fazer uma mamografia a cada ano. Já fiz mamografia, estou protegida. Não, não é isso. A mamografia serve para você identificar o quanto antes essa malignidade, né? E outras coisas, o doutor mastologista daqui do lado vai ver que nódulo na mama não necessariamente é um câncer. Lógico que quando vê um nódulo a gente pensa em câncer, mas existem os fibroadenomas, existem vários cistos na mama, enfim, que tira a mulher do centro, né? Porque fica com medo. E agora, sabendo dessa informação, deve dar medo fazer essa mamografia de controle, não dá não? Dá. Hoje, eu acho que 3 anos após, eu já vou mais tranquila. Mas não vamos 100% tranquilas. Né? Tem quanto tempo que você operou? 7 anos. Já está tranquila? Quando chega a semana de fazer o exame, a tranquilidade vai embora. Uma pergunta. Eu nunca coloquei prótese de silicone, na verdade eu nunca não fiz nada, mas é uma dúvida que paira assim na minha cabeça e que talvez seja interessante. Pacientes que têm prótese, tem uma dificuldade maior em detectar o câncer de mama de forma precoce? O câncer de mama não é causado pela prótese. Não. Primeira coisa, já é bom já aproveitar o gancho já pra gente falar isso também, entendeu? Porque muita gente tem vezes que tem medo que, porque eu botei a prótese, não necessariamente. Existe na própria, e sim, outra coisa, paciente que colocou prótese vai ter que fazer mamografia. Paciente jovenzinha de 20 anos, quando chegar nos 40, vai fazer sua mamografia. Existe uma manobra chamada manobra de Eklund, que é feita na mamografia, que você empurra a prótese para trás e aí você consegue fazer a mamografia para tentar afastar essa prótese, para ela evitar que ela pegue a mama toda e aí dificulta realmente a visualização. Quando faz esse tipo de manobra, ela facilita. Então a gente consegue ver melhor a mama nesse sentido. E aí aparece a mesma coisa. Se for uma paciente de alto risco, que tiver que complementar, você já vai ter que fazer ressonância, ultrassom também. Mas a mamografia vai continuar fazendo. Pessoal, a Unimed tem um serviço especializado em oncologia. Fica lá em Juazeiro. Se chama Uni-Onco. É um Uni-Onco com H, porque também é nosso serviço de hematologia. Nós temos excelentes médicos e nós criamos o Sino da Vitória. Quando um paciente recebe a alta, assim, deles lá. Recebe a alta, junta toda a equipe e o paciente balança o sino da vitória. Isso é tão simbólico, isso é tão importante, tanto para o paciente como para os outros pacientes que estão presenciando aquilo ali, né? É uma ideia maravilhosa, eu gosto desse tipo de incentivo. Eu acho que o apoio, na verdade, quem tem um diagnóstico de câncer, ter o apoio das pessoas, dos familiares, dos médicos. Eu realmente, não porque estou aqui na frente, né, num podcast da Unimed, mas a Unimed realmente, tanto os colegas médicos como... Eu tive um grande apoio, realmente. Sim. Um apoio bem... Isso também aconteceu comigo. Foi um apoio grande, foi tudo que eu precisei, eu consegui fazer, sem delongas, sem demoras, sem nenhum empecilho. E aí só
pegando aqui o gancho do que você falou do Outubro Rosa, que Outubro Rosa, né, é um mês de conscientização, né? A gente escolhe um mês no ano para dar aquela chama ativa, aquela chama para todo mundo, aquele recado assim para todo mundo chamar atenção para aquilo ali. Mas a minha mastologista, que não foi o Dr. Gustavo, porque eu não conhecia ele na época, viu? Se eu conhecesse, seria ele. A minha mastologista, ela diz uma coisa: Outubro Rosa, perfeito, todo mundo chama atenção, todo mundo fica vidrado ali para pensar na mama, fazer mamografia, fazer exames. Mas vamos pensar também entre outubros. Entre outubros, você também tem que pensar na sua mama. Seja fazendo seus exames, seja consultando o mastologista, seja se cuidando a partir de sua vida pessoal mesmo, fazendo atividade física, se alimentando melhor, dormindo melhor, né? Fazendo autoexame, fazendo os exames periodicamente. Então, vamos chamar atenção não só para o outubro, mas os meses que ficam entre os outubros, entendeu? Porque todo mês a gente precisa estar preocupado com a nossa mama. Isso se a sua mamografia, a data de nascimento dela, ou a data que você precisa fazer é abril, é maio, é junho, não espera Outubro Rosa não, faz logo anualmente, como foi indicado aqui por Gustavo.